tirando o ator Canelder, que volta a usar a máscara de Jason pela segunda vez. Nenhum ator dos filmes anteriores voltaram para esse. As inovações que ocorreram nas partes 6 e 7, principalmente na parte 6, fizeram com que Jason tivesse potencial para outro filme. Contudo, a história da Floresta Sombria e do assassino à espreita já estava ficando saturada. Sempre a mesma coisa. Um grupo de jovens vão para uma casa no meio do nada e lentamente são mortos pelo Jason, até que no final alguém o mata. Foi pensando em sair desse mesmo de sempre que Rob Eden criou uma história onde Jason saía de Crystal Lake / Inversa Forest Green rumo a uma cidade grande. Como o título sugere, New York. Nesse sentido, infelizmente, o roteiro se limitou a fazer só essa mudança. O que eu quero dizer é que, pelo título, a minha real ideia sobre o filme era de que o Jason ia matar os moradores de Nova York, sem grupos de jovens. Apenas Jason e a população dessa megacidade que numa falta de sorte acaba se esbarrando com ele. Mas quase nada disso que mencionei acontece. O filme volta a se limitar em um grupo de jovens cuja história, ou matança, será focada do início ao fim. Após uma introdução ao ritmo de Tidakest City of Teenage, mostrando a cidade de New York, posso dizer que o roteiro buscou obviamente pegar a parte negra da cidade. Uma Times Square durante as altas horas da madrugada, um restaurante com higiene nota 0, becos escuros, assaltantes drogados roubando e agredindo pessoas desatentas. Entre outras coisas. Por que isso? Eu não sei, mas admito que mostrar as coisas boas de Neo ao invés de ruins causaria mais impacto ao telespectador, algo como eu só quero ver Jason causar o terror aí. Mas isso é do meu ponto de vista mesmo. Após a introdução nostálgica provocada pela música, a história vai para Crystal Lake, onde um iate com um casal vaga pelo lago perto de um acampamento. Jim, ao ver onde eles estavam, conta para Suzy a história de Crystal Lake, desde o afogamento do menino deformado, passando pela morte de sua mãe doente e chegando aos massacres provocados pelo assassino da máscara de OK. Curiosamente, o Jason ganha uma nova lenda urbana. Além daquela de que ele teria visto a sua mãe ser decapitada por Alice no primeiro filme. Jason puxa o pé de todos aqueles que não sabem nadar e vão para o lago. E ele fica ali esperando que alguém apareça nas terras amaldiçoadas de Crystal Lake para atacar. Para completar, Jim tem a bordo uma máscara de OK. Definitivamente ela, a máscara, não quer abandonar o Jason desde a parte 3 quando ele a usa pela primeira vez. Após uma brincadeira que Jim e Suzy, os dois começam a se pegar. Enquanto isso, uma descarga elétrica provocada pela âncora do barco traz Jason de volta à vida. Lembre-se, ele estava no fundo do lago desde o final da parte 7 quando Tina fez o seu pai morto ressuscitar, pegar o vilão e o levar para o fundo do lago. Jason sob a bordo do iate faz o que sabe fazer de melhor. Jim e Suzy se tornam as suas primeiras vítimas do filme. A partir daqui os furos de roteiro começam a ficar mais notórios. O barco em que Jason está chega a um rio, e lá temos um grupo de estudantes que vão passar alguns dias em Nova York para comemorar a formatura. De cara nós podemos descrever quem vive e quem morre. Não tem mistério algum, os mesmos adolescentes sem noção e burros estão aqui, só que na pele de outras pessoas e indo para Ni. Para começar, lago é uma área cheia de água e coberta por terra em seus arredores. Se houvesse ligação com o mar, seria um canal ou rio. Então não deveria ser Crystal Lake. Além disso, nunca foi mencionado se o lago Cristal era de água salgada ou doce, embora seja possível, não creio que ele seja de água salgada já que ninguém em nenhum dos longos 8 filmes mencionaram isso. Outro ponto é, Jason sempre voltou para Crystal Lake. Na parte 6 ele passa a boa parte do filme fazendo um trajeto do cemitério até o acampamento. Em todos os outros filmes da franquia, Jason mata nos arredores de sua casa. Sem contar que ela passou a vida naquele lugar. Então, por que sair de lá para ir para New York voluntariamente? É uma pergunta da qual não se tem resposta. Tudo bem, voltando até onde eu narrei. Jason está num porto nos arredores de Crystal Lake onde uma turma está embarcando rumo a Ni. Jason simplesmente embarca nesse navio junto com os jovens, escondido é claro. E o resto? Preciso dizer? O Jason vai matando. Temos mortes criativas aqui. Aliás, o Jason também mata de tudo quanto é forma aqui, menos com o terçado que por ironia é a arma mais famosa do vilão em questão. Ele usa pedras, machados, arpão, faca, guitarra, vidro, chave de fenda, as mãos, peixeira,
mesmo que sendo uma espécie de terçado, aparece em menos de 30 segundos para uma morte rápida. Entre outros. Assim como a parte 7. O diretor resolveu continuar com a história do sobrenatural. Aqui não tem pessoas com poderes, mas sim um Jason ainda pior. Ele aparece e desaparece a hora que quiser. Por exemplo, você está na rua e vê o Jason. Aí você pega um ônibus, um avião, um navio e uma nave para chegar até a sua casa. Adivinha quem está lá esperando você? Ele mesmo. Algumas pessoas dizem que Jason é um fantasma, mas eu não creio nisso. Se fosse um fantasma, ele não mataria ninguém. Só minha opinião. Para mim, o fato de ele matar as pessoas nesse filme sugere que ele é uma espécie de zumbi com um único desejo: matar. E que cada vez que o Jason morre, ele se torna um predador mais cruel e mortal. Assim como a cada morte a sua aparência fica mais medonha e grotesca. Morte de verdade. Aquelas mortes finais do assassino no filme. Daí poderia ser justificado o fato de o Jason aparecer mais apodrecido na parte 3 com relação à parte 2. E a mesma coisa acontece na parte 4 em relação à parte 3. Além da história do massacre, temos outra história, a do trauma da protagonista Renée com seu exagerado medo de água. Toda vez que ela entra na água, ela vê o pequeno Jason, ou puxando seu pé ou gritando por ajuda. Lembra da lenda do Jason puxar o pé da pessoa que não sabe nadar? Pois é. Bom, infelizmente, o grupo chega nos minutos finais do filme. O massacre principal já havia ocorrido e todos sabiam que Jason estava por trás de tudo. O último ato aconteceria em Nova York, mas com pouco tempo sobrando, não há muito o que explorar. Jason se resumia em perseguir os sobreviventes do navio, passando por todas as partes vistas na introdução do filme. Ele não mata ninguém na Times Square, nem no metrô, nem num restaurante sem higiene. Ele apenas passa por entre os nativos como se fossem postes que estavam entre ele e os jovens que estavam no navio. Jason aparentemente ficou mais sociável indo para Nice, não que seja grande coisa. Ele só mata um policial, 2 assaltantes e um encanador, fora alguns poucos sobreviventes do massacre no navio. E por falar nos assaltantes, os mesmos que aparecem na introdução do filme, eles após roubarem um grupo de sobreviventes, raptam Renée e a levam para um canto para estuprá-la. Mas, Jason aparece para estragar os planos dos criminosos. Não sei o que dizer sobre isso. Acho que o diretor tentou ganhar tempo com essa situação. Definitivamente, a presença desses 2 criminosos no filme não mudam a trama e só estão lá para se tornarem mais números na lista de vítimas do vilão. Após o sequestro, o tio Charles dá a melhor ideia que alguém poderia dar na ocasião em que eles se encontravam: vamos nos separar. Com isso, alguns membros do grupo acabam se tornando alvos fáceis do Jason, que com o seu poder de sumir e aparecer, está mais difícil ainda fugir dele. Aqui se descobre que Renée tem medo de água porque seu tio Charles havia empurrado no lago de Crystal Lake para ensiná-la a nadar e Jason a puxara para o fundo do lago, sendo que ela foi salva pelo próprio tio. E que tio chato é esse, gente? Super protetor e irritante, demora para morrer, e quando morre de pular de alegria. Seria muito interessante ver o Jason metendo o terçado em todo mundo na Times Square em hora de grande movimentação, como às 6 da tarde. Ver o Jason matando no Central Park de repente, confundindo o local com o Crystal Lake, enfrentando a polícia de Nice, matando na Quinta Avenida, arremessando alguém contra os vidros da famosa loja Macy's, ou quem sabe, Jason causando terror na Broadway. Mas não, nada disso acontece. Pelo contrário, Jason anda atrás dos protagonistas pelas áreas mais sombrias de Manhattan, becos, metrô, esgoto. Inclusive é no esgoto que acontece a morte de Jason. Renée joga uma lata de produtos tóxicos nele e pronto, o homem fica fraco. Depois ocorre um despejo de produto tóxico no esgoto matando o grande Jason. Tudo isso sem muito esforço. Ao menos Tina sofrera mais para matar ele no filme anterior. Um detalhe importante que devo mencionar aqui. Depois que o lixo tóxico aparece vindo com violência na direção do Jason e o atinge, ele vira criança. Mas não antes dele vomitar água. A minha teoria, não tem nada que comprove que essa minha tese é verídica, é que o Jason realmente tem medo da água, como Freddy mencionará em Freddy vs Jason, 2003. Quando a água vem em violência, acho que o subconsciente do Jason vem à tona junto com seu medo por água. Afinal, ele morreu afogado, não é? Finalmente a dupla protagonista pode respirar aliviados e aproveitar a parte macabra de Nia ao som da música introdutória do filme.
O protagonista masculino do filme é Sean. Se eu não falei dele até agora, é porque ele não faz muita diferença se vive ou morre. Desde o começo já dá para saber que ele é o típico par romântico da protagonista que não quer ser capitão como o pai. Gosta da Remy, mas o tio protetor dela, Charles, quer que ele mantenha a distância dela. Esse Sexta-feira 13 foi feito com baixo orçamento, por isso algumas mortes são bem estranhas, como a cena em que Jason enfia uma pedra quente na barriga de um cara na sauna do navio. Podemos ver nitidamente um balde de sangue embaixo de uma borracha em tom de pele. Outra coisa é, muita gente odeia esse filme pelo fato de a maior parte dele se passar dentro do navio e não em. Bom, o título é Jason Ataca em Nova York, mas nisso aparece nos 30 minutos finais do filme. Isso para muitos foi considerado como uma propaganda enganosa. Contudo, mesmo que por pouco tempo, Jason promove uma matança na cidade que nunca dorme. O filme só não chegou a cumprir com as premissas que ele dava ao telespectador, portanto o filme não é uma propaganda enganosa. Agora, concordo que o filme mostrou pouco de inovação e mais do mesmo ao mesmo tempo. Se esse longa fosse apenas a primeira parte da trajetória de Jason em Manhattan, seria mais aceitável. Mas tudo bem, nada é como a gente quer. Apesar de tudo, o filme não é ruim. Como eu disse, ele tem uma excelente trilha sonora, o seu clima no navio é tenso e sinistro, e justamente pelo fato de lhe mostrar a parte obscura de início tem a sensação de insegurança o tempo todo. Isso é bom, não é o melhor, mas é aceitável. Enfim, essa parte 8 ainda não é a mais ruim da franquia na minha opinião, mas admito que ela tem mais furos do que queijo italiano metralhado, como diria o meu amigo e contribuinte do grupo, Marcelo. E que esse filme em relação com a franquia como um todo, deixa a desejar. Então a minha nota é 6,5. E com certeza vale a pena tê-lo na coleção, até porque esse é o último filme que segue a linha cronológica. Depois disso a New Line, já com os direitos da franquia da Paramount, faz o belíssimo Jason Vai para o Inferno e Jason X. O vídeo está ficando por aqui e até no próximo vídeo. Alguém já te disse que eu voltei pra me vingar, ninguém sobrevive.